Olha, pessoal, que legal. Eu tô com esses dois garotos aqui, ó. Desculpa falar garotos, porque são mais jovens, inclusive, que as minhas filhas, né? Mas duas simpatias que eu conheci ontem, pessoalmente, porque eu já conhecia eles do Instagram e do YouTube, que eu acompanho a epopeia, a saga deles já há um bom tempo. Quanto tempo vocês estão na estrada? A gente está na estrada desde 2017. De bicicleta. De bicicleta, desde 2017. Eu estou conversando com... Joy e a... Iris. Quantos anos vocês têm? 29 anos. 29. Então vocês começaram, vocês eram menor de idade quando vocês começaram Fugiu de casa para ver. A gente começou com 21. 21 anos. Aí a gente começou no universo do cicloturismo com 20, né? Quando a gente fez as nossas primeiras viagens. E aí depois a gente iniciou essa longa viagem que a gente está agora, já com 21. E a coragem na bagagem veio da onde? Veio dele ou veio de você? Veio da barriga da nossa mãe, né? Eu acho. Os pais de vocês encararam numa boa essa pegada assim, sair pedalando pelo mundo? Não muito. Porque o cicloturismo no Brasil ele não é uma modalidade muito conhecida, né? A gente não tem uma cultura outdoor muito estabelecida. Então, no Brasil é coisa de maluco você sair viajar de bicicleta, né? Então, quando eu falei pra minha mãe, vou trancar a faculdade, vou viajar de bicicleta, ela achou um absurdo. E a tua, Iris? A minha mãe achou que era coisa de adolescente. Tipo, vai lá. Daqui uma semana você cansa. Viagem de bicicleta, entendeu? Depois foi vendo que a coisa foi ficando mais séria, assim. Já são 12 anos. Agora não, fazem 7 anos. 7 anos. Minha mãe, ela foi entender o que a gente estava fazendo faz bem pouco tempo, faz uns 2 anos. Até então ela achava que a gente era mendigo, basicamente. Não tem casa, mora numa barraca, não tem emprego fixo. Nesse tempo todo, vocês passam a vida de vocês dentro de uma barraca em cima de uma bicicleta? Exatamente. A A gente foi pagar uma hospedagem só quando a gente entrou na Bolívia. Então a gente ficou 6 anos pedalando pelo Brasil e todas as hospedagens ou foram camping selvagem ou foram hospedagens solidárias, né? Ou voluntariados também, né? Que a gente troca trabalho por estadia, isso foi uma coisa que a gente fez bastante aqui no Brasil. Mas sim, a grande maior parte do tempo é bicicleta e acampamento. Assim, rapidamente, por onde vocês já passaram de bicicleta? A gente pedalou por 6 anos no Brasil. A gente percorreu mais ou menos 13.500 quilômetros em solo brasileiro, conhecendo 23 estados. 13.000 quilômetros? Só de Brasil. Só de Brasil. Aí agora a gente passou 6 meses fora do Brasil, né? Saímos do Brasil, cruzamos a Bolívia durante 5 meses e entramos no Peru até Cusco, que é onde estão as nossas bicicletas agora. A casa de vocês? Então tá tudo lá. Tá. Nós estamos em Campos do Jordão, aqui no Encontro Nacional de Cicloturismo. E eles vieram aqui para dar um recado pra gente, que foi, aliás, foi uma palestra que nós ouvimos ontem à noite, foi muito legal, vocês estão vendo as imagens aí. Porém, vocês voltam para lá então para continuar a viagem? A gente volta e segue subindo a viagem. Quando a gente planejou essa viagem, a nossa meta era chegar no México em 3 anos. Já se passaram 7 e a gente ainda está mais ou menos no meio do caminho. Mas estamos indo pro México. Indo, os próximos passos assim vão ser esses países, né? Então, Equador, Colômbia e América Central. Eu entrevistei agora há pouco o Amaris e o Fernando, eles estão pedalando rumo ao Hexa. Vocês também vão tentar pedalar rumo ao Hexa? Né? Que eles querem chegar no México junto com a Copa do Mundo. É possível que coadune também, né? Vai saber, né? A gente não tem essa ligação forte, mas a gente tem... A gente tem curiosidade com a cultura mesmo mexicana, sim. Mas parece que vocês não têm um roteiro pré-definido. Vocês vão do jeito que o vento levar? A gente estabelece pontos de interesse, né? Por exemplo, queremos conhecer o Jalapão, queremos conhecer a Estrada da Morte, queremos conhecer o Salar do Uyuni. E aí, de onde a gente está em direção a esse ponto, a gente vai traçando a rota, né? Considerando pontos de apoio, considerando o que tem no caminho. A gente não tem a gente não viaja naquele estilo de ter tudo pautado, tudo programado, vou passar aqui, esse dia eu vou dormir aqui, não, a gente não faz isso. E a gente também dá muito ouvidos às pessoas que a gente encontra no caminho, porque elas são as pessoas que mais conhecem os lugares, né? Então, por exemplo, a gente chega num lugar, a gente acha que vai por aqui, que essa é a melhor rota, e conhece alguém, não, vai por aqui que tem coisa muito mais interessante. E a gente geralmente vai e geralmente é muito legal, vale muito. Puxa assim. vida. A gente escuta bastante as pessoas e sempre compensou, assim. Sempre até compensou. Hoje, a gente nunca se arrependeu de ir para um lugar que alguém indicou, sabe? Por mais que tenha sido perrengue e tal, de ter dificuldades no caminho, geralmente a recompensa é muito grande. Ele falou uma palavra que é o que mais assusta o cicloturista: perrengue. Quem não sabe o que é perrengue é sofrimento, é sofrência, é dormir numa barraca embaixo de neve, enfim, é um monte de coisa. Você pode destacar assim um ou dois ou alguns perrengues que marcaram a viagem de vocês? Vocês falam, pô, se liga que quando acontecer isso é problema. Eu acho que assim, os maiores perrengues eles vêm muito relacionados assim a questões naturais, né? Questões climáticas e geográficas. Por exemplo, passar muito
muito calor e não ter o que faço com calor, e muito frio também, né? Geralmente intempéries são desafiadoras, assim. E o pavimento, né, ou a altimetria, isso aí também é um perrengue, assim, se a gente pega muita subida, ou a estrada tá muito ruim, a estrada de terra que não acaba nunca, aí une uma coisa com a outra, estrada de terra com chuva e vento contra e subida. Então, geralmente os perrengues estão mais nesse sentido, ou quando a gente não tem muita estrutura para se organizar dentro da viagem, ou a gente não encontra comida, ou a cidade que a gente chega não tem água, ou a gente não consegue, sei lá, né, acesso a coisas básicas que a gente precisa para viver a nossa vida, a nossa rotina, que acaba tendo uma rotina, né? Mas vocês carregam a casa de vocês na bicicleta, Sim, né? exatamente. Quanto cada bicicleta transporta em termos de peso? Hoje em Hoje, dia- 40 quilos, entre 40 e 50 quilos cada bicicleta, a depender da quantidade de comida e água que a gente precisa levar para o trecho. Mas vocês são muito magrinhos, como é que aguenta carregar um peso desse? Desculpa da franqueza, mas todo mundo lá em casa deve estar falando, mas gente, é muito peso. A gente, Acostumou? a gente vai acostumando, né? O ciclismo ele é um esporte aeróbico, então ele não, por mais que a gente vá precisar fazer força, não é uma força sobre-humana, né? E com um pouco de tempo ali na pedalada você já vai criando resistência, sobretudo psicológica, porque até voltando no assunto do perrengue, né? Geralmente o perrengue é o melhor tempero das histórias. Tipo, se fosse muito fácil, não teria tanta graça. A gente até chegou até nós uma frase que é: no paraíso é difícil chegar. Se fosse fácil chegar, não seria o paraíso. Então isso é confirmado por muitas das histórias que a gente viveu, de que os lugares mais incríveis que a gente chegou foram também os lugares mais difíceis de chegar. Então, eu acho que com a Duna, assim, o fato da gente ser magrinho e tudo mais, mas eu acho que a magreza em si não interfere tanto, porque o ciclismo é um esporte de baixo impacto e a gente tem marchas na bicicleta. Isso aí é fundamental e facilita com que a gente consiga cruzar e fazer essas aventuras todas para chegar nos paraísos que a gente quer chegar, ainda que sejamos magrinhos, a gente come muito. Você falou, inclusive, ontem, Joy, que vocês utilizaram, inclusive, de uma técnica de chegar num restaurante de self-service a hora que ele estava fechando, ou fazer uma xepa numa feira, para aproveitar a refeição e tal. Ou seja, vocês viveram de maneira mais minimalista possível. Sim, quando a gente começou a viagem, a gente tinha equipamentos muito precários, a gente não tinha nem fogareiro, então a gente dependia de chegar no lugar, encontrar lenha e fazer toda essa missão, né? Com o tempo a gente foi estruturando mais a viagem, porque a gente foi entendendo a necessidade de ter alguns confortos que não é um conforto fútil, assim, né? Não é aquela coisa tipo, quero ter um ar-condicionado na minha barraca, era aquela coisa, não, eu entendo que eu preciso dormir num colchonete que me dê um conforto, porque senão no dia seguinte eu vou estar destruído, não vou conseguir pedalar, vou querer voltar para minha casa. Para além da segurança também, né? Exato. Então a gente foi... E outra também, a gente tem a ideia de que minimalismo é você ter poucas coisas, mas a verdade é que o minimalismo é você ter tudo aquilo que você O precisa. essencial. O essencial Tudo que você coisas precisa. que você utiliza. Se você utiliza, usa, é importante você levar. Iris, agora uma pergunta muito pessoal, você como mulher, quais foram os perrengues específicos contra você nessa viagem por ser mulher, desafios ou situações que você falou, puta, meu, saco, né, meu, tá querendo fazer só porque eu sou mulher e tal, o que você passou por algum desses problemas? Eu acho que o que é mais chato mesmo, como você falou, assim, porque de fato não corresponde com a realidade, assim, é a descredibilização das minhas capacidades, assim, sabe, do meu potencial ou da minha história, assim. Então, em muitos momentos, assim, que eu digo é quase diário, de eu chegar num lugar junto com o Joey e as pessoas só falarem com ele ou perguntarem pra ele como que é me levar. Como se eu fosse um objeto, exatamente. Ou falar pra mim como que é acompanhar a viagem dele. Ou, mas você é mulher, a sua bicicleta é mais leve, né? Como se eu levasse menos coisa porque eu sou mulher. Então, assim, essa antes de me conhecer, já supor coisas sobre mim, ainda que a pessoa perceba, obviamente, que eu levo mesmo tanto de bagagem que o Joey, ainda que a pessoa veja eu chegando, pedalando, ela ainda assim dá o crédito para ele. Sim. Às vezes nem se refere a mim, faz a pergunta para ele sobre mim e eu aqui na conversa. Então acho que esse para mim é uma das partes mais chatas, assim, sabe? Que tem que ficar
aturando. Mas assim. você sofreu alguma cena de machismo explícito, assim, de alguém nesse período, em algum lugar? Algumas vezes já, assim, uma vez um carro com 4 homens dentro me seguiram e ficaram me seguindo por vários quilômetros, assim, do meu lado, e eu tava pedalando normal e eles ficavam perguntando se eu precisava de ajuda. E não é como se eu tivesse parada precisando de ajuda, né? E aí, assim, foi bem... Eu fiquei com bastante medo, assim, porque eu me vi vulnerável nessa situação, porque eles se sentiam, de fato, com mais poder do que eu e talvez eles tivessem mesmo, né, nesse caso, assim. Então... É perigoso até, né? Você considera que essa sua atitude, essa sua opção é um sinal de... é uma mensagem pelo empoderamento da mulher? Eu não diria empoderamento, eu diria emancipação. Acho que é mais no sentido de liberdade, assim, da gente saber que a gente pode fazer aquilo que a gente quer fazer e ocupar espaços que nos disseram que não eram nossos. Então, não acho que toda mulher vai querer, não acho que é tranquilo para as mulheres e que é seguro, não acho mesmo. Mas entre eu achar e eu me privar de fazer aquilo que eu quero fazer, tem uma distância, porque enquanto a gente não fizer, não vai ser. E precisa de ter essas pessoas, assim. Eu me dispus, eu sei do risco que eu tô correndo e eu acredito, espero e desejo que esse caminho seja aberto para que outras mulheres venham e já não sintam mais esse mesmo medo que eu sinto e não precisa lidar com situações tão desagradáveis quanto as que eu encaro, sabe? Tá bom. Tá aí a mensagem, gente. Coragem na bagagem. Tá aqui o link. Acompanha a rapaziada, dá uma força. Tem que contribuir financeiramente com eles. Como é que faz para ajudar na viagem? Dentro do nosso canal você pode se tornar um assinante, né, do clube de assinantes do nosso canal, ou você pode enviar contribuições espontâneas também. Certo. Vai aparecer lá no canal, consta todas essas orientações lá, né? Sim, sim. Tá bom, gente? Obrigado aí. Parabéns, belíssimo exemplo que vocês estão dando e que espero que vocês continuem, não parem não. Vamos em frente, as entrevistas continuam por aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Valeu mesmo. Valeu.